Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o Pãodcast, esse bate-papo descontraído, né, alegre, com o professor Gabriel Sete. Ele que é professor de Ciências Políticas e hoje vamos estar batendo um papo aqui, falando um pouquinho sobre política, falando um pouquinho sobre o seu trabalho no Cavalo Terapia, né? Vamos estar conhecendo um pouquinho mais sobre o trabalho do professor Gabriel Sete. Seja bem-vindo aqui no Pãodcast, tudo bom? Tudo bom, meu querido? Muito obrigado pela oportunidade, pela receptividade de vocês aí. Uma alegria muito grande a gente fazer aqui esse bate-bola, né? Conversar um pouquinho sobre a minha carreira acadêmica, né? Contar um pouquinho da minha história, conversar um pouquinho da produção intelectual, né? Todas as histórias aí. Mas agradecer muito a receptividade de vocês aí e vamos nessa. Você que é de Tupaciguara, começou na vida acadêmica aos 17 anos e aos 27 já era professor. Rapaz, eu tive, tenho uma experiência longa já, né, em universidades em geral. Tanto quando eu fui aluno, né, e depois acabei me tornando professor e até hoje, né, trabalho na Universidade Federal de Alagoas, né. Então, aos 17 anos eu entrei no curso de filosofia na UFO aqui em Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia, onde eu me graduei em filosofia e em ciências sociais, né. Uma curiosidade também foi que eu fiz essas 2 universidades ao mesmo tempo, né, que já foi uma coisa meio difícil, vamos dizer Hum. assim, porque um curso era de manhã e outro curso era à noite, né. E aí, logo quando eu me formei, eu fui fazer mestrado na Universidade de Brasília, né. E fiz mestrado, e nessa ocasião que eu fiz mestrado, eu tive também uma experiência interessante, que foi o fato de ter trabalhado no Senado Federal, né, me deu uma experiência bem interessante. E aí, depois fiz o meu doutorado, né, enquanto eu fazia o meu doutorado, eu fui aprovado no concurso para a Universidade Federal de Alagoas, né, na cidade de Maceió, onde eu sou professor lá até hoje. Estou com quase 15 anos de carreira acadêmica já. Que bacana. Você que está fazendo aí um pós-doutorado, concluindo lá na UFP, né? E gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que você desenvolve lá na universidade. Então, eu estou agora realizando, nesse período, assim, até interessante esse podcast aqui, está sendo a coroação, né, a finalização, a conclusão de um período bem interessante, assim, para mim, né, que foi esse meu segundo pós-doutorado na UFPE, né, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Né. O meu primeiro pós-doutorado foi há 7 anos atrás, na UFO, na Universidade Federal de Berlândia, né. Então, assim, o que que acontece? São 4 instituições que eu tenho muito respeito e muita alegria em dizer que eu, vamos dizer assim, que eu vivenciei, né. Uma que é a UFO, né, que é a Universidade Aham. Federal de Uberlândia, a outra é o UNB, né, que é a Universidade de Brasília, que é uma universidade sensacional, uma universidade de ponta, né, no Brasil, que eu fiz mestrado e doutorado. A UFAL, que é a Universidade Federal de Alagoas, que eu trabalho lá já há praticamente 15 anos, e a UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, que me recebeu de braços abertos lá no Departamento de Sociologia para fazer esse segundo pós-doutorado. Até gostaria de registrar também o agradecimento ao meu supervisor lá, que é o professor Siddhartha Sori Silva, né? E aí esse período do pós-doutorado na UFPE está sendo, né, agora eu estou Uhum. concluindo, mas um período muito rico, assim, do ponto de vista de estudo mesmo, sabe, de evolução desse espírito científico, assim, do professor de produzir alguma coisa, produzir artigo, essas coisas, né. Então, é um pouco isso, assim, essa é a minha trajetória e essas são as 4 instituições federais que eu tenho muita alegria, né, de ter passado e pertencido em alguma delas em algum momento da minha vida, né. Estamos vivenciando tempos de eleições, né? Esse ano de 2024, tempo aí de política. Gostaria que você falasse um pouquinho, né, como você vê a política no Brasil hoje, né? E como a política nacional ela influencia também na municipal. A gente estava até conversando aqui um pouquinho nos bastidores antes de iniciar, né, que no Brasil as pessoas sentem um distanciamento muito da política, né, ou Uhum. seja, não percebe a política como, esse elemento primordial na nossa vida, né, então a gente acha também que a política se resume a só o período de eleição, por exemplo, ou a só votar, né, quando o conceito de cidadania é uma coisa muito ampla, né, cara. E assim, eu por ter estudado filosofia, eu admiro muito os antigos, os gregos, né, que são os grandes pais da filosofia e da própria ideia de democracia, né. Então assim, eu acho que no Brasil a gente
precisa evoluir muito nesse espírito de cidadania ainda, né? Uhum. Não reduzir isso só apenas ao período, assim, achar que política é só ir votar ou algo do Uhum. tipo, né? Mas um conceito mais amplo, né, de participação política, né, de entender realmente a complexidade da realidade, né? E vamos dizer assim, entender que a política é importante na vida das Você pessoas, acha que né? as pessoas estão mais participativas depois da era digital? Eu acho que as pessoas estão bem conscientes, né? Claro que a gente tem esse problema de que hoje é um volume muito grande de informações, né? É que a gente estava até conversando aqui antes, assim, a importância do bom e velho professor, né? Uhum. Como é importante em tempos de inteligência artificial, né, a gente valorizar o conhecimento científico, conhecimento que tem realmente, vamos dizer assim, uma densidade, uma profundidade, né? A filosofia traz muito isso pra gente, sabe? Essa coisa de você não ser enganado por qualquer opinião, né? Então é isso, às vezes a política no Brasil é muito vista dessa maneira muito rasa, vamos dizer assim, né? E aí a gente entender a grande importância que a política tem na nossa vida, né? Não só quando a gente vai votar, mas todo dia, No vamos nosso dizer, dia a dia, né? Aristóteles falava, né, que nós somos animais políticos, né, animais sociais, ou seja, é como se a gente fosse uma abelha, né? A gente só é cidadão a partir do momento que a gente vive em comunidade, né? Então, ou seja, todos nós praticamos política, vivemos a Uhum. política, né? E às vezes eu até brinco, eu falo assim: "Você é professor de quê, Gabriel?" Aí, "Sou professor de política." Aí os alunos: "Nossa, como uma política fosse uma coisa ruim, né?" Aham. A política não é uma coisa ruim em si, a política é uma coisa maravilhosa, linda, né? Estudar a política, pensar a política, refletir sobre a política, né? O que é feio, talvez, é as ações e atitudes dos políticos, às vezes, no Brasil, ou que as pessoas não se sentem tão representadas, né? Porque a gente, sei lá, paga muito imposto, né? E vê muito pouco retorno, Com né? certeza. E como que é esse debate com os alunos lá na universidade? Cara, é bem interessante, assim, eles são. Eu dou aula no curso de Ciências Sociais, né? E também eu dou aula no curso, muitas vezes eu dou disciplinas no curso de comunicação, o que me faz aproximar muito da área de vocês, né? E de Aham. gostar de me comunicar, enfim, todo professor também é um comunicador, né? Mas o nosso desafio é formar, vamos dizer assim, cabeças pensantes, né? Cidadãos críticos, né? Pessoas que pensam sobre. Ciências sociais é muito isso, sabe? Criar esse espírito crítico, né? Então é legal, né? Agora. A gente tem os problemas, por exemplo, essas áreas de conhecimento que são de formação de professores hoje, é muito difícil, os alunos eles acabam muitos abandonando o curso. Eu não digo só ciências sociais, no geral as licenciaturas, entendeu? Uhum. Então, uma coisa que eu sempre trabalhei muito, que eu gosto muito, é essa coisa de formação de professor, né? Dentro da filosofia, dentro da sociologia, dentro das ciências sociais, pensar um pouco a questão da formação de professores, a questão didática, pedagógica, né? Que inclusive isso é um dos focos do meu estudo nesse segundo pós-doutorado, né? Que eu tô tendo essa alegria de concluir agora com a publicação de um livro. Tô, na Você já eminência. publicou um e agora está publicando o segundo. Exatamente. O meu primeiro livro é resultado da minha tese de doutorado na UNB, Uhum. né? Que eu falo um pouco sobre gestão pública, reforma de Estado e faço uma comparação entre Brasil e Argentina, que é um trabalho mais denso, né? Que foi resultado da minha tese de Uhum. doutorado. E aí, meu livro também está completando 10 anos, ele foi 10 publicado. anos. Doutorado eu terminei em 2011, em 2014 o livro foi publicado, né? Estamos em 2024, Aham. o livro está completando 10 anos. E aí já surgiu, vamos dizer assim, a necessidade, a vontade de publicar esse segundo livro, Uhum. né? Então, tô assim, nessa alegria, nessa satisfação, né, de fazer aqui o podcast e de poder falar um pouco isso, né, de concluir esse meu período de pós-doutorado na UFPE e com essa publicação desse livro. O livro se chama Pesquisa, Educação e Monitoria. Uhum. Nesse seu primeiro livro, qual que é a principal diferença ou que o Brasil tem com a Argentina? O que que você poderia dar de spoiler um pouquinho para Aham. quem não conhece o livro? É. Então, a gente fala da questão da reforma de Estado, eu faço um recorte histórico, vamos dizer assim, do período do Fernando Henrique no Brasil e do período do Menem na Uhum. Argentina, né? Que é justamente esse período em que os estados eles são reformados no sentido de enxugar os estados, né? Que o Estado brasileiro, tanto quanto o argentino, eles, com o passar do tempo, incharam muito, se endividaram muito e perderam a capacidade de investimento, enfim, se faliram, vamos dizer assim, né? E aí esse período, na década de 90 foi um período que tanto no Brasil quanto na Argentina a gente teve essa, vamos dizer assim, esse advento dessas ideias consideradas neoliberais, né?
que é a ideia de você enxugar o Estado, né? Então, o Brasil e a Argentina passaram por processos semelhantes, né, de reforma dos seus estados nacionais, né? Então, como na época o doutorado que eu fiz, o local chamava CEPAC, Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas. Eu acho que agora mudou o nome, eu não me recordo o nome que é atualmente, mas então obrigatoriamente a gente tinha que fazer algum estudo comparativo, né? E aí por isso que eu fiz esse estudo entre Brasil e Argentina. O livro é bem legal, é bem interessante, trabalha um pouco essa questão da gestão pública, sabe? Da administração pública, como melhorar a administração pública, né? Então, é mais ou menos isso, assim, a história do livro, né? O tempo que você passou como assessor político, você conhecendo ali Brasília no dia a dia, te deu uma visão diferente da política? Ah, foi um período muito rico, né? Assim, primeiro trabalhar no Senado, que é a Casa Legislativa, eu acho, assim, sensacional, né? Assim, dos três poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, eu sou apaixonado, vamos dizer assim, pelo Legislativo. Por quê? Porque o Legislativo é o poder criativo, é aquele que vai criar as leis, que vai criar os regulamentos, que vão dizer o que a gente deve ou não deve fazer, né? Quer dizer, é uma grande importância. Quando a gente pega, assim, democracia forte, a gente tem que pensar um legislativo forte, um legislativo criativo, né? E assim, foi uma experiência muito boa. Eu era bem mais novo, né? E pude trabalhar no Senado. Na época eu trabalhava na assessoria do senador, o senador Paulo Otávio. Depois ele veio a ser vice-governador de Brasília, né? Também que foi uma vivência muito legal, essa vivência de Brasília, sabe? De conhecer. Vivenciar o dia a dia ali, os bastidores, né? Exatamente, exatamente. Os corredores do Senado. Você vê ali aqueles senadores, ex-presidentes, né? Dando entrevista, etc. E até nunca esqueço uma ocasião em que eu fiz um discurso para o senador, a gente sempre faz alguns discursos ajudar, né? Era sobre aquela questão das notas para ter para os cegos, sabe? Ter um tato assim para os cegos. E aí eu lembro de ver lá na tribuna ele lendo um discurso que eu tinha feito, assim. Então são coisas que marcam, né? Assim, eu era garoto, tinha 20 e poucos anos, assim. Então foi uma experiência muito rica. E também trabalhei depois no GDF, que é o governo do Distrito Federal, né? As regiões administrativas de Brasília e tudo. Quando eu estava no Senado, como o senador era candidato ao governo do Distrito Federal, então eu fiz esse trabalho de plano de governo, né? Trabalhei com o plano de governo dele. Foi muito bom esse tempo, assim, me ensinou muito, né? E, assim, vivenciar dentro de uma casa política, né? Foi uma experiência muito rica. E ao mesmo tempo eu fazia mestrado, então somou muito, assim, na minha experiência, né? Exato, que profissional bacana. E pessoal. Estamos vivendo e vivenciando uma época de uma polarização muito grande na política. Para as eleições municipais, essa polarização, ela pode afetar os candidatos, na sua opinião? Eu acho que sim, acho que a gente ainda tem um resquício dessa polarização, né? Quando se fala em política, assim, as pessoas gostam muito de reduzir um pouco essa coisa de direita e esquerda, né? E eu, assim, eu busco até estudar um pouco sobre isso. Tem um livro do Bobbio, né, que chama Direita e Esquerda, assim. Enfim, mas eu acho que ainda há vai ter um pouco esse reflexo nas eleições municipais, né? De direita e esquerda, né? Um pouco essa influência aí. Mas as eleições municipais, elas também têm assim, um quê de local, né? De influência local. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí nessas eleições que estão vindo. Você estava me falando também sobre a questão do trabalho que você tem lá em Maceió, que é um trabalho com cavalos, né? É um trabalho à parte do que você faz no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, que é o Cavalo Terapia. Ah, pois é, cara, o cavalo terapia é a menina dos olhos, né? Porque assim, a gente tem essa rotina que às vezes é um pouco também estressante do dia a dia, da vida universitária e etc, né? E nasceu esse projeto assim que tem a ver também com a minha origem de ser de Tupaciguara, né? De assim uma coisa meio rural, essa paixão pelo interior, né? Exatamente, pelos equinos, né? A terra do pão de queijo. E aí nasceu esse projeto, essa ideia, né, que a Cavalo Terapia, na verdade, esse nome não existia, eu que criei essa marca, né, que é a Cavalo Terapia junto, né, que as pessoas confundem um pouco de achar que a ecoterapia, que é um ramo da fisioterapia, mas na verdade a Cavalo Terapia é uma concepção mesmo de, vamos dizer assim, curtir o cavalo como um instrumento mesmo de trazer leveza e tranquilidade para as pessoas, entendeu? De ter um contato com a natureza, que eu acho que a gente busca muito essa coisa hoje, muito tela, né? Tela, etc. Então a Cavalo Terapia nasceu isso, assim, eram grandes momentos também de me inspirar, eu mesmo como professor, de repente para dar uma aula legal, eu poder andar a cavalo e... Pegava o cavalo e ia pra praia. Ia pra praia,
né? E aí Chega lá, o pessoal via aquilo, achava interessante. me paravam, queriam tirar foto, etc, né? E aí eu desenvolvi esse projeto, eu criei o site, criei redes sociais, blog, tirava muita foto. E aí já tivemos vários trabalhos, assim, pessoas tanto do Brasil quanto de outros países que já visitaram querendo buscar fazer ensaios fotográficos, fazer passeios na região de Alagoas, que as praias lá são muito bonitas, né? E quando que foi o start para você dar início nesse trabalho? Então, foi justamente assim, que começou com uma espécie de brincadeira, assim, eu mesmo andando e passeando, e aí, de repente, eu criei o nome, né? E aí criei a marca e tentei, assim, trazer uma coisa um pouco profissional no sentido de alugar para as pessoas e tal. No começo eu alugava bastante, agora a gente tá completando 10 anos de cavaloterapia, né? A gente também já saiu na televisão, saiu no jornal de Alagoas, né? O pessoal ficava muito curioso para conhecer e tudo. Ué, foi uma coisa muito legal, assim, é muito bom, acho que esse contato com a natureza, né? Com os cavalos, não sei quem gosta, né? Mas assim, cavalo é apaixonante. Eu, desde os, sei lá, 14 anos eu tive meu primeiro cavalo, desde novinho com meu avô, lá em Goiás eu já andava a cavalo, Quer assim. dizer, é uma coisa que você trouxe lá da sua infância. Isso, né? E aí, assim, é engraçado que como eu sou professor de ciência política, de ciências humanas, de filosofia, muitas pessoas confundem e acham que eu sou professor de veterinária, entendeu? Ou que eu sou veterinário. E eu falo, não tem nada a ver, né? Não tem, né? Porque, assim, às vezes pode parecer que tá muito distante, vamos dizer assim, a filosofia ou a ciência política de andar a cavalo, né? Mas, na verdade, isso vamos dizer assim, me abastece muito o meu espírito para poder dar uma boa aula, para produzir um bom texto, né? Te dá inspiração. Isso, muita inspiração. No ápice do projeto, você chegou a ter quantos cavalos? Eu cheguei a ter já 6 a 7 cavalos, entendeu? Às vezes chegava turmas lá para alugar com 2, 3, 4 pessoas. Era muito legal, era muito legal. Agora, como eu já tô com um filho pequeno agora e tal, aí tô, assim, trabalhando menos. Agora eu possuo só 2 cavalos, né? E aí o pessoal sempre tá procurando, entendeu? Ah, quer tirar uma foto, quer fazer um passeio, etc. E assim, à medida que eu posso, eu sempre proporciono isso para as pessoas, assim, porque elas gostam, né? E também porque a Praia do Francês, a região de Alagoas, lá onde os cavalos ficam, é uma região muito bonita, cara. As praias são muito lindas, né? Então, assim, é meio cinematográfica a coisa, sabe? Quer dizer, foi um hobby que virou um negócio. Virou um negócio, virou uma marca, virou um conceito, entendeu? Que a gente chegou a fazer camiseta, fazer boné, fazer, sabe? Uma coisa assim. As pessoas sempre ficavam meio que até idealizando a cavaloterapia como fosse uma coisa talvez até maior do que ela é, no sentido assim de ter vários funcionários e é uma grande empresa e tal. Na verdade, era muito mais uma paixão minha, as pessoas que estavam perto de mim, né? Mas eu fico muito feliz, assim, das pessoas ligarem o meu nome aos cavalos. O Gabriel dos Cavalos Os e tal. turistas até hoje procuram, mesmo quem foi lá 5 anos atrás. Procuram. Né? Quando chegam em Maceió, procuram você. Procuram. É impressionante. E assim, direto eu recebo nas redes sociais, ou que eu fiz um trabalho legal no Google, assim, de postar foto, etc. Então o pessoal direto procura. Tem cavalo para alugar? Como é que é? Os cavalos na praia e tal. Aí é isso, assim, a gente ainda faz, não tanto quanto no começo, né? A gente fez vários trabalhos, mas a sementinha da cavaloterapia permanece aí. Bacana. Quem quer conhecer um pouquinho do trabalho, como que encontra nas redes sociais? Então, o nosso Instagram, né, @cavaloterapia, tudo junto, né? No YouTube também tem um canalzinho da cavaloterapia, onde tem vários vídeos legais lá, eu dando cenoura para os cavalos, vários locais bonitos de Maceió e etc. Então, é mais por aí, no Google, né? Que eu acho que se a pessoa colocar no Google também deve sair o contato, mas mais mesmo é no Instagram e no YouTube, né? Eu tinha site, mas eu deixei de abastecer por um tempo e tal, aí momentaneamente estou sem o site da cavaloterapia. Gabriel, quais são os seus planos para quando terminar esse segundo pós-doutorado? Então, Rodrigo, eu tô muito motivado agora, depois de um ano afastado, e foi um período assim que eu pude estudar bastante, sabe? Foi muito bom o pós-doutorado, é muito legal. Quando a gente tá no nível de pós-doutorado, a gente tá muito independente, entendeu? Porque quando a gente tá no mestrado, doutorado, a gente tem um orientador, né? E é importantíssimo a gente construir uma boa relação com o nosso orientador, né? Já no nível de pós-doutorado, nem se chama orientador, é o supervisor, ou seja, é um colega de trabalho, né? Então você, vamos dizer assim, você anda muito sozinho, né? E eu procurei, dentro disso, focar para poder produzir o máximo que eu pudesse, né? Então, eu tô agora voltando, agora dia 20 de julho, tô voltando já para dar aula na universidade, né? Tô publicando esse segundo livro, que eu tô muito motivado nessa publicação. Vai ser um livro só em formato digital,
né? Uhum. É legal que hoje em dia a gente tem essa coisa de publicar. Isso foi uma coisa que, vamos dizer assim, ficou no meu pós-doutorado, sabe? Essa coisa de me forçar a escrever, a produzir alguma coisa, sabe? Acho que isso é muito importante na carreira do professor, né? Tem uma música que eu escuto muito do Gabriel Pensador, chama Linhas Tortas, né? E ele fala, eu gosto de escrever, né? Ele fala sobre justamente isso, a vida de escrever, que ele, né? Então é isso, assim, pegar gosto por escrever, sabe? Produzir alguma coisa científica, sair um pouco dessa coisa rasa, né? Tentar produzir alguma Se coisa. aprofundar mais em algum tema, né? Exatamente, deixar alguma coisa para os alunos, criar alguma coisa, sabe? E não é fácil, sabe? O processo de escrever, Uhum. ele é difícil, né? Então, assim, não é todo dia que você está inspirado, às vezes você Uhum. produz mais, às vezes você produz menos, você tem que dar sequência naquele texto ali, tem que revisar e tal. Sua Então, inspiração vem mais pela manhã ou à noite? Como que é o seu processo criativo? mas eu gosto mais à noite. À noite é assim, um período que eu tô mais leve, mais tranquilo, assim. Aí eu procuro produzir um pouco, assim, escrever algumas coisas, né? E tem que dar uma sequência também, né? Uma coisa assim de Uhum. começo, meio e fim. E é isso também que eu tô achando legal de fazer o podcast, esse trabalho que a gente tá fazendo hoje aqui. É isso, esse sentimento de colheita, sabe? Quem planta necessariamente colhe, cara. E é muito legal isso. E eu não digo isso porque eu estava em Tupaciguara agora e eu tenho um terreno lá e eu plantei mandioca e colhi um monte de mandioca lá também, que eu brinco um pouco de plantar, né? E aí eu pensei, essa coisa da mandioca, né? Que é um alimento maravilhoso, mas a colher no sentido de estar publicando esse livro, de estar publicando também um artigo, que eu estou na iminência de publicar um artigo numa revista A2, que é um Qualis bom, né? Porque a gente as revistas acadêmicas elas têm essa qualificação, vamos dizer assim, A, B, C, né? A1, A2, etc. Então também estou na iminência de publicar um artigo numa revista. Publiquei 2 capítulos de livro e estou publicando um livro. Então, assim, no período de um ano, tô muito feliz, assim, de poder estar produzindo isso, né? Porque não foi Não fácil, foi mas. e dá tempo ainda de curtir a família ainda? Pois é. Ainda tô eu tenho 2 filhos, uma menina de 8 Aham. anos, a Yasmin e o Benjamin agora com 11 meses, daqui a pouco vai fazer um ano. E trocando uma madeira e fralda e ao mesmo tempo ali lendo filosofia, entendeu? E aproveitando o tempo para poder desdobrar, né? E criar alguma coisa aí para deixar para os alunos, né? Para registrar para a gente quando termina o pós-doutorado tem que fazer um relatório com todas as nossas atividades. Então eu quero fazer um relatório assim muito bem feito, né? Eu valorizo muito, acho que a gente tem que ser muito profissional, né? Muito caprichoso com o que a gente Verdade. faz. Eu sou muito assim, eu tenho muito orgulho de ser servidor público há quase 15 anos, né? E servidor público é isso, é servir os alunos, é servir a sociedade. A universidade ela tem um papel assim fundamental, principalmente em Alagoas, que é um estado pequeno e a UFAL é a única universidade que a gente tem lá, né? E você tem um currículo muito extenso e você batalhou muito para isso, né? Apesar da pouca idade, você está me falando em 42 anos, né? Você chegou num patamar assim que muitos não vão chegar. Eu acho que assim, é até uma inspiração para alguém que, sei lá, pode, né, desanimar, né? As coisas são difíceis. E você vê uma longa carreira acadêmica, né? Assim, coisas do tipo, entrar com 17, 27, se tornar professor, aos 29 também, me tornei doutor, né? Tô agora pro segundo pós-doutorado, né? Tô também quase no topo da carreira universitária. Então, assim, são coisas que eu vejo que são legais para motivar a garotada, né? Para motivar os jovens. E olha, as pessoas às vezes sentem um distanciamento da universidade, é tão difícil, né? É tão difícil chegar na Às universidade. vezes algo impossível para aquela pessoa, né? E assim, hoje tem tanta vaga, ô Rodrigo, para a universidade, cursos em AD. Eu também sou um pouco especialista, vamos dizer assim, em educação à distância. Uhum. Trabalhei muito com educação à distância em vários estados do Brasil, né? Então, assim, hoje tem muita oportunidade para quem quer. Quem quer estudar, fazer uma graduação à distância, fazer uma pós-graduação à distância, em universidade federal, você tem, né? Em Alagoas você tem o IFAL, tem a universidade, e tem o IFAL, que são os institutos federais, que são os antigos Cefetes. Hoje eles têm uma diversidade de cursos, de pedagogia, de letras, muita formação de professor, que o governo está investindo muito na UAB, que chama Universidade Aberta do Brasil. Ou seja, formar professor, porque a gente tem um déficit de professor, né? Que é um pouco dessa ideia do meu segundo livro, essa questão da monitoria, a importância da monitoria, né? Do investimento do governo em bolsa de monitoria. Para o quê? Para formar professor, né? A gente precisa de bons Com professores. certeza. Na sua época de faculdade, teve algum professor que te marcou? Rapaz, eu tenho um apreço, um respeito pelos meus professores de uma maneira geral, que eu acho fantástico. Os meus professores na UFO, na graduação, foram
excepcionais, assim, muitos na filosofia, o professor Márcio Tanusco, que é um grande lógico, o professor Bento, assim, então eu tive grandes e grandes mestres, né? Foi até engraçado, hoje eu estava em Tupaciguara almoçando, né, e eu encontrei uma professora que foi a minha primeira professora de inglês, cara, professora Cristina. E aí ela estava almoçando lá e eu encontrei ela, falei, hi teacher, ela falou em inglês comigo, aí ela estava almoçando, eu até levei minha filha, falei, filha, vem aqui pra você conhecer a professora, foi a primeira professora de inglês do papai, né, e ela me viu, ficou naquela alegria, eu falei, olha, eu agradeço a você que foi minha professora de inglês, porque eu amo inglês até hoje, né, e ela falou, você gosta de inglês? Eu falei, gosto muito, né, e quero que minha filha estude inglês, tudo, então assim, eu tenho muito carinho, cara, pelos meus professores, eu acho que, né, são pessoas tão anjos que Deus coloca na nossa vida, então... Acho que deveriam ser mais valorizados, né? Com certeza, Rodrigo, com certeza, né? Em tempos de inteligência artificial, né? Tudo tela, inteligência artificial, cara, o bom e velho professor, sabe, que escreve no quadro. Eu, quando chego para dar aula na faculdade, eu passo um monte de coisa no quadro, falo, ó, pessoal, vocês têm que aprender a escrever melhor, exercitar. Às vezes alguém vai achar que é besteira isso, mas não, faz parte. Você pegar a caneta, né? faz parte do aprendizado. Seu cérebro tá aprendendo quando você tá escrevendo. Falta né? Um pouquinho desses professores raízes, então. Eu acho, né? E assim, é isso, voltando à questão que você falou sobre os meus professores, então, um carinho muito grande. Por exemplo, o meu professor que foi meu orientador chamava Terry Groff, era um norte-americano, que foi meu orientador de mestrado. Ele veio a falecer na época da pandemia, e a minha também orientadora de doutorado, que foi a professora Ana Maria Fernandes, uma socióloga muito conhecida, também veio a falecer já há alguns anos. Então, assim, me sinto órfão desses grandes mestres que os orientadores são como se fossem pais da gente, assim, a gente cria uma relação muito legal. E eu procuro também criar uma relação como professor de confiança com meus alunos, entendeu? Eles gostam muito. Enfim, porque eu trabalhei muito, trabalho nessa parte da monitoria. Eu fui coordenador de monitoria da minha unidade acadêmica, né? E eu saí da coordenação agora só para fazer o pós-doutorado, que ninguém queria que eu saísse, né? Porque eu fortaleci muito, modéstia à parte, essa coisa da monitoria, que eu acho fundamental, né? Porque o graduando, quando ele é monitor, ele já se torna um pouco professor ali. Então, além dele ajudar o aluno, ele ajuda o professor e ele está se formando E vai professor. se exercitando também. Exatamente. Então, vamos dizer assim, o meu pós-doutorado é um pouco, o foco é essa questão da monitoria, entendeu? Que eu acho muito legal e que vamos dizer assim, dos resultados da pesquisa é isso, é dizer para o governo, olha, invista em monitoria, né? Porque é uma coisa que dá um resultado muito bom dentro da universidade. Assim. Gabriel, quero te agradecer por esse bate-papo muito bacana. Acho que foi muito bom esse podcast aqui. E obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. E foi muito bom falar aqui com vocês aqui. Em próximos projetos a gente tá junto aí. E espero que tenha sido agradável a nossa conversa aí, que sirva para as pessoas, né? E até a próxima. Muito obrigado, Rodrigo. Alegria aí estar com vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Pão de Cast e até a próxima.